Oi, pessoal, bom dia! Hoje eu tenho um tema bem interessante, que é o desafio do prognóstico periodontal. E eu estou respondendo aqui um caso clínico que me enviaram. Então eu sei que isso sempre gera muita dúvida, a gente não sabe o que fazer e estou aqui para ajudar. Lembrando todo mundo que hoje é o último dia que vai estar com as aulas no ar, na verdade a gente tá tirando no ar, porque quem quiser ganhar uma ponta da Helsi, a gente tem um formulário lá nos grupos de Whats, e nesses grupos de Whats a gente tem umas perguntinhas para cada um responder, e nestas perguntinhas, quem responder, a gente vai estar sorteando dentro de quem respondeu. Eu recebi esse caso, e vou estar respondendo aqui, porque a pergunta é assim, olha, o que eu acho desse caso? Vale a pena salvar? Apesar do raio-x parecer encurtado. Encurtado, um pouquinho encurtado, né? E a pergunta é assim: e aí, vale a pena ou não vale? E a resposta para a periodontia não é vale a pena ou não vale a pena. A resposta aqui é depende. E quando você tem clareza sobre tudo isso, isso é muito melhor, porque o paciente vai se sentir muito seguro do seu lado, muito seguro. Não tem noção como isso daqui vai ser diferente. Então vamos lá. A valorização profissional depende das respostas claras que você vai ter e também da periodontia. Se você condena esse dente e esse paciente não desejasse ter esse dente removido, ele vai ficar triste. E se esse dente pode ter acontecido dele ter sido tratado recentemente. Então, por exemplo, ele passou por uma endodontia, ele recebeu um pino e ele recebeu uma coroa cerâmica, metal free, né? E é um dente anterior, e agora ele está com mobilidade. Por que eu sei que ele está com mobilidade? Porque eu vejo o alargamento do ligamento periodontal. Olha a largura do ligamento periodontal. A pergunta é: vale a pena salvar esse dente? Não vale a pena salvar esse dente? Quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu sei o quanto falta de conhecimento periodontal para a gente conseguir ter clareza dessas coisas. Por quê? Se o dente tem mobilidade, olha, vale a pena, não vale a pena? Se vale a pena ou não vale a pena, depende da sua capacidade em manter isso daqui na boca ou não. Sim, é a sua capacidade. Por quê? Porque se esse dente tivesse isso daqui de osso, que não é muito, mas ele é alguma coisa, e tendo isso daqui de osso, mas se ele não tivesse mobilidade, o paciente não estaria se queixando. Só que esse dente tem mobilidade. Quem está me acompanhando aqui, escreve aqui o que os pacientes costumam falar quando eles têm um dente com mobilidade. O que eles falam para você? Escreve para mim. Eles falam assim: ah, doutora, pode arrancar esse dente, não quero mais ele. Foi tratado endo, foi feito um pino, foi feita uma coroa, e depois de tudo isso de investimento, ele fala assim: o quê? Eu vou para o dentista e toda vez tem um problema novo. Eu não saio do dentista. E o paciente odeia isso. O que é que nós podemos fazer para que o paciente saia desse ciclo restaurador, onde ele faz um procedimento, depois ele faz outro, faz outro, ele faz outro? Então vamos pensar na causa. Gente, esse paciente tem doença periodontal generalizada? Então, quem mandou esse caso não soube me dizer. Como é que a gente vai saber se esse caso tem doença periodontal generalizada? Vai fazer um periograma e vai fazer uma avaliação de sangramento à sondagem. Outra coisa, tem placa e cálculo? Tem perda óssea? Do que eu estou vendo aqui nos implantes, não tem. Então, como não tem, já não tem perda óssea, já não tem grandes problemas. Ah, que ótimo! Então, isso daqui já não é um caso de doença periodontal. Isso daqui é uma lesão periapical? A causa da mobilidade seria um problema endodôntico? E o que a gente precisa saber é se nós temos uma lesão clara no periápice. Esta lesão, ela fica uma lesão arredondada no ápice. Aí é endodôntica. Não é endodôntica. Não é. Geralmente, mas então é endopério. Endopério é lesão em J, então não é. Alguém me diga aqui no chat o que é isso. Não é possível que tem tudo isso de gente aqui e ninguém sabe o que é isso. Qual a causa desse dente? Porque o tratamento deste dente está ligado à causa.
Esse paciente, ele vai aparecer num dentista e o dentista vai falar assim: "Não, esse dente está perdido". "O quê? Como assim esse dente está perdido?". Aí vamos pensar assim, o paciente passou recentemente por um dentista, colocou implantes, colocou prótese sobre implantes e agora eu vou perder esse dente. E aí o paciente começa a pensar assim: "Ah, então colocar dente é melhor do que implante". E o dentista começa a pensar: "Dente é melhor do que implante", porque ó, os implantes não eles começam a falar assim: "Implante é melhor que dente", porque o implante não deu problema e olha o dente, deu problema. Quem escreveu aqui que é contato prematuro? Claro que é contato prematuro. Por quê? Porque eu tenho um alargamento do ligamento periodontal, maior. Se a pergunta disso daqui é se vale a pena ou não vale a pena, olha, a gente tem mais ou menos aqui 50% de nível ósseo, 40% de nível ósseo, oclusão traumática, perfeito. Por que que eu estou sabendo disso? Porque o ligamento periodontal ele está alargado. E que esse dente, quando ele tem uma raiz pequena, o dente começa a extruir. O que acontece? Ele começa a ter uma oclusão traumática. E aí o ligamento periodontal inflama. Quando o ligamento periodontal inflama, o dente extrui e o paciente sente o dente crescer. Aí o dente cresce e o trauma aumenta. Aí ele inflama um pouco mais e o dente extrui mais um pouco. Daqui a pouco ele tem mobilidade. Daqui a pouco o paciente come alguma coisa, ele sente dor e ele procura o dentista. E o dentista olha e pergunta assim: "Sei não, viu, mas acho que não vale a pena não, vamos arrancar logo". Gente, é o dentista que está extraindo o dente por falta de conhecimento da periodontia. É por isso que eu falo, estou no movimento de valorização da periodontia, porque por falta de conhecimento de periodontia, as pessoas estão extraindo dentes que poderiam ser mantidos. Se a causa é a oclusão traumática, corrija a oclusão traumática que está repercutindo no periodonto. Até quando a gente vai estar extraindo dente? Por não saber tratar a causa. Não tem doença periodontal. Não tem doença periapical. Quem está tratando problemas periodontais, não é doença, tá? Problema periodontal, mobilidade, com exodontia, para colocar implante, está desvalorizando a periodontia por falta de conhecimento. O conhecimento que eu quero transmitir aqui é que aqui nós temos um alargamento do ligamento periodontal por conta de uma oclusão traumática. O dente extruiu, traumatizou mais e tem que manter. Dentista bom é o dentista que consegue enxergar isso. Ponto. E não é o dentista que vai extrair. Pelo nível ósseo dos implantes, eu penso que esse dente tá com o mesmo nível ósseo sempre, tá com isso. O único problema é que o dente extruiu e alargou o ligamento. Se eu soubesse, para eu saber se o dente teve perda óssea depois dos implantes, eu já teria visto uma perda óssea dos implantes que não tem. Então ele tá com o mesmo nível. O dente não perdeu o osso. O dente tá com uma oclusão traumática. Se não seria isso iatrogênico? E aqui, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir a causa. Outra coisa, na pandemia, a gente acaba tendo muito mais questões oclusais aqui. E nessas questões oclusais, as pessoas estão estressadas. Às vezes é o apertamento diurno, às vezes esse dente aqui é um pré-molar, talvez esteja fazendo lateralidade aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai proteger tudo isso daqui. Primeiro, avalia se tem algum problema oclusal. Às vezes, eu se a mobilidade é muito grande, eu faço uma esplintagem. A gente pode colocar silanizar um pouquinho. Ai, mas silanizar vai estragar a cerâmica. Olha, o paciente pagou por esse dente, tá? Então, em respeito a ele, ele fez uma endo, ele fez um pino e ele fez uma coroa metal fria aqui. E o que a gente pode fazer é fazer o cuidado para manter. Isso daqui, eu ouso dizer que nem tem bolsa periodontal. Por que não tem? Porque não tem perda óssea. Tem mobilidade. O que é a mobilidade? Alargamento do ligamento periodontal. O que que vai fazer? Placa de proteção, placa de bruxismo. E a gente vai manter isso daqui sob contenção. Tem que fazer contenção, professora? Tem que fazer splintagem? Tem que. Sabe por que tem que? Por quê? Porque não vai conseguir estabilizar. A gente não vai conseguir fazer. Aí, a gente vai
vai manter isso daqui sempre bem. Quem é dentista que está aqui, não vou responder caso de quem é paciente, tá? Vai no mapa dos dentistas periodiária e fala com um dentista. Nós, dentistas, somos proibidos de dar diagnóstico por redes sociais e este canal é para dentista. Desculpa dizer, mas você vai procurar um dentista periodiária nos stories que tem um mapa. Dentistas periodiária, quem não mandou o seu endereço, coloca lá, tá? Nós somos mais de 900 dentistas no Brasil e do mundo, tem que ter um mapa. Não dá para fazer diagnóstico aqui nas redes sociais, tá? Pacientes, por favor, sai do perfil, entra no perfil de das centenas dos dentistas periodiária que a gente resolve, não tem como resolver isso daqui, tá? Aí, tem que fazer uma contenção nesse dente, por quê? Porque perna quebrada, enquanto estiver andando, não vai cicatrizar, vai fazer fibrose, é exatamente a mesma coisa. Olha só o que mais dá para fazer. Se essas duas próteses sobre implante forem parafusadas, o que a gente pode fazer é, é substituir, remover o parafuso e fazer uma prótese fixa. Mas é a opção de inutilizar o dente, não é uma boa opção. Como são 3 cerâmicas, fica realmente desafiador da gente conseguir fazer essa contenção. Mas é assim, é um pinguinho de silanização e a gente vai manter isso daqui. E eu digo para o paciente assim: paciente, se quebrar a contenção, você volta, porque significa que você está fazendo bruxismo e eu vou controlar esse bruxismo. Ponto. O bruxismo pode ser diurno e o bruxismo pode ser noturno. Dentista bom é o dentista que sabe explicar o que está acontecendo. Por isso, a pergunta, a resposta não é se o dente vai ficar ou se o dente não vai ficar. Aí o que vai fazer? Vai fazer a contenção, vai manter isso daqui em problema oclusal. Vou dizer assim que esse caso não é nem problema periodontal, é um problema oclusal, não tem doença. Por que eu sei que não tem doença? Não tem perda óssea. Claro que não é perda óssea que vai ver aqui, a gente não vai ver perda óssea pela radiografia. E que bom que a Fernanda Zubieta está aqui no ar, porque, Fernanda, vou discutir o seu caso aqui hoje. Achei tão legal, presta atenção aqui. Tem um outro caso duvidoso de prognóstico periodontal. Que pena que a radiografia está um pouco escura, mas eu quero que vocês imaginem o que está acontecendo aqui. Pena, 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 ficou claro mesmo. A gente tem aqui um central, o dente 11, que ele vem com pouco osso. A gente tem aqui o dente 12, que tem pouco osso. E o paciente já veio com pouco osso. E aí é o seguinte, ó, nós estamos trabalhando muito com a valorização do dentista. Você, dentista, tem uma reputação a ser cuidada. E eu falo assim, que a periodontia ela está tão desvalorizada hoje em dia, tão desvalorizada assim, não tem conhecimento suficiente, as pessoas precisam saber mais de pério básica. Todo mundo precisa entender um pouco mais. E a gente vai, nisso da gente conseguir entender o que está acontecendo nos dentes, e a gente vai ter uma resposta clara. Quem é dentista periodiária, no módulo de endopério, eu subi recentemente uma aula para o CIENDO, que é o Congresso Internacional de Endodontia, e lá eu desenvolvi um método chamado Métodos Cartas na Mesa. No Métodos Cartas na Mesa, a gente tem um passo a passo para você seguir, para você definir dentes com prognóstico duvidoso. Nesse prognóstico duvidoso, leva em consideração o desejo do paciente, a possibilidade biológica de manter o dente ou não, como a gente vai conversar com o paciente em caso duvidoso? Esse é um caso duvidoso? Será que nós vamos manter esse dente? Aquele dente, caso anterior também. E se não manter esse dente? Mas aí a sua reputação profissional fica em risco. Por exemplo, você diz para o paciente que o dente vai ficar e o dente não fica, e o paciente perde totalmente a confiança em você. É um problema. Só que, olha só, o jeito de conversar na periodontia, que eu digo para todo mundo que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade e a gente não aprende em lugar nenhum, a gente, a gente perde a capacidade de falar e a gente quer dizer para o paciente assim, se o dente fica ou se o dente não fica. E as coisas na periodontia, elas não são no preto e no branco, elas não são. Elas são em vários tons de cinza e o mais importante é a gente alcançar o desejo do paciente. Este caso, eu sei que é uma paciente que tem periodontite padrão incisivo molar, que já foi chamada de periodontite agressiva, que já foi chamada de periodontite juvenil localizada, mas é o tipo de doença periodontal onde nós temos uma grande perda tecidual e a gente tem placa e cálculo.
Todos os dentes unirradiculares, que têm esse formato ensino, raiz, assim, afilada, eles são dentes que quando eles tiverem um pouquinho de toque, eles têm o risco de extruir. Aí aqui a gente está com 11, com mais de 50% de perda óssea, com o 12, que já tem mais de 50% de perda óssea. Digamos que em algum momento o paciente faz parafunção e dá um toquinho naquele dente. No que dá um toquinho naquele dente, ele acaba extruindo. E nessa extrusão do dente, ele acaba ficando com mais mobilidade. Ou aquilo que eu também já falei, às vezes o o dente ele tem um pouquinho de mobilidade, aí o dente ou é o seguinte, às vezes não é nem a mobilidade, mas às vezes o dente ele tá com uma inflamação periodontal de toda a inflamação periodontal da doença. E nessa inflamação, inflama esse ligamento e o dente aumenta a mobilidade por conta da exacerbação inflamatória. E aí, pode acontecer também do ligamento periodontal ficar um pouco mais alargado, e ele fica um pouco mais alargado, e ele extrui, e ele aumenta a mobilidade. O que a gente tem que fazer? Sempre trata a causa, sempre trata a causa. Faz o tratamento periodontal. Para você que está me assistindo aqui, as inscrições do Peridiário estão abertas. É a grande chance de você aprender a fazer um tratamento periodontal fácil, rápido, na metade do tempo clínico, mesmo que você não seja dentista. Vai aparecer um caso assim e é molezinha de tratar, por quê? Porque trato com antibiótico e instrumentação. Mas tem que fazer um curso, tá? Eu sei que o meu conteúdo gratuito é legal, mas se você quer fazer isso direito, tem que ter um curso. Se você é especialista e está me ouvindo, e se você vai planejar isso daqui em 6 sextantes ou em 4 quadrantes, vem fazer o meu curso para fazer isso na metade do tempo clínico, tá? Quanto você perde em fazer tratamentos longos? Faz um tratamento mais curto, com métodos mais modernos ou estratégias de consumo menor de tempo clínico que você vai conseguir resultado. E depois isso daqui vai manter isso daqui sempre bem. O que a gente tem que colocar na mesa para o paciente é que a gente vai dizer já para o paciente que este dente já veio com uma perda óssea. Já veio com perda óssea, tá? Não foi o não foi você que prometeu tirar. Tem dentista que olha um dente com periodonto reduzido, que ele tá com perda óssea, e já pensa assim: "Ah, tá com pouco dente". Para eu não correr o risco de tratar o dente e não dar certo, por conta da insegurança do tratamento periodontal, conta da falta de conhecimento da periodontia, por conta da desvalorização dessa pérodo de todos os dias que eu tô aqui falando, aí o dentista resolve assim: "Vamos extrair". Extrai, porque não tem jeito. "Ah, na minha experiência clínica, isso aqui não tem jeito, arranca logo". E põe implante e daqui a pouco tem periimplantite, porque o grande fator de risco para a doença periimplantar é a doença periodontal prévia. E vou falar outra coisa, tá? Já com perda óssea, colocar implante no lateral ou faz prótese dentogengival, o que que é isso? Implante que tem cerâmica no dente, gengiva cerâmica. O paciente odeia isso, tá? Ele não gosta. O quê? Ah, não dá para fazer enxerto, não dá para fazer assim. Olha, é o seguinte, paciente, se você for fazer um enxerto ósseo, exodontia, enxerto, reconstrução, a gente vai usar tela de titânio, PRF, biomaterial, BioOss, BioGuide, ozonioterapia, e a gente vai conseguir reconstruir 2 milímetros de osso. 2 milímetros. E isso vai custar 5x, 5 vezes mais do que a manutenção periodontal desse dente, sabia? E o paciente vai querer extrair o dente e fazer tela de titânio, exodontia, PRF, BioOss, BioGuide, implante. E se ele tiver isso, não o isenta de ter doença periimplantar mais para frente, tá? Se ele abandonar o tratamento. Por isso, gente, periodontia tem que ser valorizada. Esse paciente aqui, essa paciente, eu tenho certeza que ela tem um pequeno black space só. Mas se ela perder, isso aqui vai perder muito estética, muito, muito. Existe um problema na implantodontia hoje chamado problema incisivo central lateral. Entre os dois centrais anteriores, a gente tem a sutura, e nessa região de sutura nós temos um osso espesso, isso é natural. Mas entre o central e o lateral, o osso é fino, e a gente sempre vai ter um black space. E isso já foi extremamente pesquisado. Aí tem o professor Salama,
que é um grande cirurgião, um grande conferencista da implantodontia, e a gente vai assistir o professor Salama para ele falou assim: "Pessoal, problema central ou lateral se resolve com cantilever no lateral, não dá para pôr 2 implantes, vai perder estética, enxerto de tecido conjuntivo. Pessoal, esse negócio de colocar implante no central, implante no lateral, vai ter black space no lateral e não tem o que fazer, você vai usar uma prótese dentogengival. Em vez de falar para o paciente que você vai gastar 5 vezes mais para colocar um implante e enxerto e tudo mais, ou 10 vezes mais, para fazer tudo isso, por que que a gente não vai manter o dente? Então vamos pensar em manter o dente. A questão é, o dente já tem menos osso, já veio com periodonto reduzido, ele já tem uma perda óssea, as raízes, elas são cônicas. Se essa raiz cônica tiver um pequeno toque ou uma inflamação, vamos pensar que houve uma exacerbação periodontal, seja por algum período do ciclo menstrual, seja porque a doença exacerbou mesmo, inflamou um pouco mais, ou porque a pessoa faz bruxismo diurno ou noturno e a gente não vê, o periodonto inflama e o dente estrui, e no que ele estrui, ele está sempre inflamado. O que, que a gente tem que fazer? Faz uma contenção. A contenção mais bonitinha que a gente pode fazer é utilizar da capacidade adesiva do esmalte, faz ataque ácido e une pelas interproximais. E outra coisa, sem fio ortodôntico, professora? Sem fio ortodôntico. Eu gosto de avaliar minha capacidade de ajuste oclusal quando eu faço contenções sem fio ortodôntico. Por quê? Porque se bater nesse dente, vai quebrar a contenção. E eu explico isso para o paciente. Paciente, se quebrar a contenção, volta aqui. Significa que você arranja o dente. Ou em algum lugar do ajuste não deu certo. E a gente faz a contenção. Faz o tratamento periodontal do jeito certo, com antibiótico, com tratamento, com manutenção, para ficar zero bolsa, para ficar sem sangramento. E ao longo de 4 meses a gente vai ver a redução do espaço desse ligamento periodontal. Para quanto vai ficar contenção? Para quanto tempo? Talvez fique para sempre, porque já é periodonto reduzido. No entanto, quanto mais tempo a gente conseguir manter esse caso em saúde, mais tempo ficará, por conta do que eu falei na aula 2, que é a resiliência do biofilme. O biofilme é resiliente, a gente consegue manter ele cada vez mais saudável se ele estiver vindo cada vez mais na manutenção. E aqui entra a capacidade do cirurgião dentista em conseguir fechar o pacote anual de manutenção, vender a ideia da importância da manutenção. Por quê? Porque a gente aprende a fazer restauração, aprende a fazer raspagem, aprende a fazer um monte de coisa, mas a gente não aprende na escola como conversar com o paciente para ele voltar. Aí o que acontece? Ele não volta. Aí não volta e quando ele volta, ele vem com o dente da mão. E aí, por conta da falta de conhecimento de periodontia, os clínicos falam assim: isso aqui não tem jeito, não, arranca o dente. Por que isso aqui não dá certo? Mandar arrancar o dente é por falta de conhecimento da periodontia. Hashtag perivalorizada mantém os dentes do paciente na boca, né? Professor, tem experiência com corrigir black space com preenchimento com ácido hialurônico? Tenho, a minha experiência é bem ruim, eu não gosto disso. A gente consegue ganhar 0,1 milímetro de ácido hialurônico, você vai abrir uma seringa de ácido hialurônico de, sei lá quanto está custando, 500, 600 reais, uma seringa de ácido hialurônico, você vai usar 0,1 ml daquilo, 0,1. E o que, que você vai fazer com o resto? Vai jogar fora? Quem vai pagar essa seringa de 600 reais de ácido hialurônico? O paciente? Oi, paciente, ó, 600 reais de custo, não sei quanto que você vai cobrar para fazer a colocação desse ácido hialurônico. Se colocar mais do que 0,2 explode a papila e inflama, então não forma não. Paciente, tudo bem? Vou abrir uma seringa de ácido hialurônico de 600 reais, vou cobrar 300 reais para aplicação, 900 reais, e nós vamos ganhar 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. E ganha muito pouco. Só um pouquinho, piscou um pouquinho aqui a conexão. Já vai, tá? Já vai. Eu tô com um problema nesse aparelho, tá, gente? Por isso que ele dá uma piscada aqui, eu preciso esvaziar esse celular, é por isso que ele falha. Voltando à coisa do ácido hialurônico. E aí, o paciente vai topar gastar 600 reais para o ácido hialurônico, mais 300 reais para aplicação, supondo, tá? Para ganhar 0,1 milímetro de papila, mas daqui a pouco, em 3 meses, 6 meses, vai perder. E aí, vale a pena? Falando nisso e dizendo nisso, para quem tem o Periflix é uma plataforma onde as melhores aulas ficam guardadas lá. Eu encontrei um artigo científico onde eles pegaram vários casos
de preenchimento de papila interproximal com ácido hialurônico, eles fizeram uma mensuração milimétrica e eles fizeram uma tabulação para saber se vale a pena ou se não vale a pena. A conclusão que se chegou é que a técnica de preenchimento de papila com ácido hialurônico é uma técnica, que eu vou dizer? É uma técnica imprevisível. Preencher com ácido hialurônico é imprevisível, ou seja, tem uns que enche, tem outros que não enche. Oi, paciente, eu tenho uma técnica para você, mas ele custa tanto, R$ 600 a seringa de ácido hialurônico, ou você vai dividir isso para alguém? Você vai abrir o ácido hialurônico, ter o risco de contaminar e reaplicar em alguém? Como é que é isso? Complicado, né? E às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E aí, tá afim de fazer? Eu acho muito ruim fazer isso. Por isso, o melhor é não perder papila. Depois que perder papila é difícil. No entanto, existem variáveis no prognóstico quanto à espessura do tecido gengival, que é o biotipo gengival. Sim, pode fazer cirurgia periodontal, mucogengival, para aumentar a espessura se o periodonto for fino. Aí, legal. Vai aumentar em altura? Nem sempre, mas melhora o contorno gengival, aumenta a quantidade de células. Às vezes eu faço muito o aumento de espessura para a gente conseguir deixar ele mais grosso de tecido, e mais grosso de tecido a gente vai ter uma papila melhor. Aí a gente vai ter também a possibilidade de recontorno através da dentística restauradora, para a gente conseguir fazer um fechamento de black spaces assim. Mas técnica de reconstrução de papila são técnicas imprevisíveis. Tem caso desse artigo que está no Periflix, do vídeo, que ganhou 2 milímetros. 2 milímetros. Tem caso que não ganhou nada. Tem caso que perdeu. E se perder? Eu já tive caso que perdi. Aí não gosto de fazer. Uma coisa é você fazer isso em nível experimental do paciente que está fazendo a pesquisa, que ele não pagou nada para isso. Outra coisa é você fazer técnicas imprevisíveis no fronte de batalha com o seu paciente. Tudo que é imprevisível, para quem está na vida do mocho, é muito difícil de fazer. É por isso que toda terapia de doença periimplantar profunda eu uso ainda técnica cirúrgica, porque essas coisas imprevisíveis não dão certo. Alguém perguntou aqui do Periflix, tá? O Periflix é uma plataforma que ela custa R$ 797 no parcelamento e agora está com as inscrições abertas junto com o Pério Diária, e todas as melhores aulas, revisão de literatura, tudo de diabetes. Então, por exemplo, o Peridiária, ele tem o método. No Periflix tem aulas complementares. Quem é aluno Peridiária e não ganhou o Periflix, fala com a Adriana, que a gente faz um preço especial para quem é dentista, e a gente faz, às vezes, desafios, a gente faz atividades, e às vezes a gente dá de prêmio uma assinatura do Periflix. As melhores aulas, elas vão para lá. Por exemplo, as coisas que eu já falei de diabéticos, as coisas que eu já falei de tabagista, a construção dos níveis de consciência do paciente para o paciente ficar consciente, como a gente trabalha a conscientização do paciente, como a gente vai trabalhar vitamina D, como a gente trabalha vitamina B12, como a gente trabalha outras coisas mais, tudo, tratamento periodontal, antibiótico, as aulas mais legais, elas saem do ar e elas vão para o Periflix, então ele é um complemento legal. O Peridiário é o curso e o Periflix é um complemento, que é uma plataforma de aulas complementares. Aí você não precisa nem ficar pesquisando, ai, onde é que está a aula da professora? Às vezes ela não está mais no ar, tá? Porque daí tem ali, ele fica disponível ali, que são as aulas mais legais. Por exemplo, eu sei que nós dentistas não temos tempo de pesquisar literatura científica. Eu sei, você trabalha o dia inteiro, volta para casa, a gente está com o corpo cansado. Eu sei o que é isso. E depois quando eu virei dentista em tempo integral, eu pensei assim, eu não aguento mais, eu preciso assistir um filme, eu preciso me alongar, eu preciso dormir, preciso de horas de sono, senão o meu corpo vai ficar doente. E é por isso que no Periflix vão ter as aulas dentro de literatura científica ou casos clínicos bem especiais como esse, às vezes ele sai do ar, vai para o Periflix, para que você consiga acompanhar, entendeu? E eu tenho mais um caso legal que apareceu, que é esse aqui. Esse caso é o seguinte: esse dente da flecha não tem mobilidade. Este paciente não tem doença periodontal. Esse paciente tem boa condição, tem boa higiene. Está com cálculo porque é antes da manutenção da profilaxia apaixonante. Mas, só para ver como é que estava o osso, a dentista radiografou e identificou o seguinte: está na pontinha do tecido ósseo. E a pergunta é: vai manter esse dente
ou não vai manter esse dente? Aí, o que que vocês acham? Não tem doença periodontal, não tem sangramento à sondagem, o paciente volta regularmente, mas está no pitoquinho. E outra coisa, se você enxerga o ligamento periodontal, esse dente tem assim uma ligeira mobilidade. Uma ligeira mobilidade. Engraçado, tem doença periodontal só nesses dentes da frente. Então vamos olhar clinicamente, tá? A gente já viu que ele tá sim com uma pontinha. A primeira coisa que a gente tem que ver é: tem inserção anormal de freio labial inferior? O freio labial ele tá puxando? Talvez esteja, tá, mas não sei, parece que tem uma faixa de 1 milímetro de gengiva inserida, parece que tem. Existe uma coisa, pode ser o freio que esteja tracionando, só que quando é freio também, a gente tem nível gengival, nível gengival, nível gengival, nível gengival, talvez não seja. Agora, a outra coisa é, como é que a gente avalia o freio, tá? A gente traciona o freio labial inferior, se isquemiar a margem, tem indicação para enxerto gengival livre. Vale a pena fazer? Eu acho que vale. Sabe por quê? Porque é para o resto da vida para o paciente, não vai perder essa faixa de tecido queratinizado, vai ficar estável, mesmo que o paciente venha a perder, isso daqui vai ter um contorno gengival bonito, interessante, e, então, criação de faixa de gengiva de tecido queratinizado com enxerto de tecido conjuntivo vale a pena, tá? Vale mais a pena do que restauração. Restauração, se não cuidar, vai cariar. Tem que manter. Isso daqui, por que que veio isso, tá? De onde veio isso? Olha o nível dos dentes. Não parece que o dente subiu, tá? Então, o dente foi espremido igual uma espinha, assim. Ele, ele eclodiu, ele apareceu. Esse dente aqui, só um pouquinho que pausou aqui a conexão. É, a pergunta do freio labial é o seguinte: se o freio terá que ser removido? A frenectomia, falando nisso, estou montando um curso de gengivectomia, gengivoplastia, frenectomia, aumento de coroa clínica, tá? Para essas cirurgias pequenas. Frenectomia só dá certo se tem faixa de gengiva queratinizada. Cortar o freio quando não tem faixa de gengiva queratinizada recidiva o tracionamento. Eu vou repetir, tá? Me deram uns coraçõezinhos aqui, significa importante. Frenectomia só dá certo se tiver faixa de tecido queratinizado. Se você corta o freio, aí vamos ver se dá certo. Aí você quer ser legal, você quer ajudar o paciente, e vamos ver. Aí você corta, daí recidiva, e o paciente fala assim: hã? Você me cortou, fez uma cirurgia para depois dizer que não deu certo. Aqui entra o diagnóstico. Por isso que no Peridiária eu tenho um módulo inteiro de diagnóstico de questões mucogengivais, de tecido mole. Você não precisa saber fazer todas as cirurgias mucogengivais, porque elas são difíceis, delicadas, pouco prevalentes, mas você tem a obrigação de saber indicar. Porque se você indicar uma cirurgia errada, de recobrimento para um dente que não tem previsão de recobrir e o paciente sofrer a cirurgia e não conseguir o resultado, o paciente fica muito aborrecido com você, muito. E você perde a confiança, o paciente vai embora. Então, se não tiver faixa de tecido queratinizado, não pode fazer frenectomia, que ele vai recidivar, porque não tem onde por que que ele recidiva? Porque não tem faixa de tecido queratinizado. Quem segura o a margem gengival o tecido queratinizado. Então, assim, você corta o freio, ele se insere aonde? Ali onde? Na margem gengival de novo, insere de novo ali. Ele não vai se inserir embaixo, ele vai se inserir abaixo. Por exemplo, qual é a função da faixa de tecido queratinizado ou a faixa de gengiva inserida, tá? Voltando às bases de quando eu dava aula de periodontia, a faixa de tecido queratinizado tem a função de proteger o periodonto do trauma mastigatório. Você vai comer uma maçã e não vai doer. Você vai escovar o dente e não vai doer. Existia uma controvérsia se implante
precisava de faixa de tecido queratinizado ou não. E ficava um monte de gente falando assim que não precisa, não precisa, não precisa. Até que num congresso, o professor Maurício de Araújo, ele trouxe um estudo dizendo assim: ó, faixa de tecido queratinizado faz a diferença sim. Por quê? Ele fez uma pesquisa subjetiva em relação à dor ao escovar. E o paciente que se queixava de dor, junto com o exame clínico, eles viram que a pessoa não tinha faixa de tecido queratinizado. Como não tinha, aquilo doía. E aí doía, e a pessoa parava de escovar. Portanto, ter uma faixa de tecido queratinizado é importante para o paciente colaborar com a higiene. Aí a gente fica falando para o paciente que ele não escova, não escova, não escova, não escova, ele não escova porque dói. Aí é injusto, né? Coitado do paciente. Não escova porque dói. Não, a gente tem que conseguir deixar isso muito bem escovado, muito bem limpo e dar condições para que ele consiga higienizar isso com conforto. Então, tecido queratinizado protege contra o trauma mastigatório, protege contra a dor ao escovar e protege a margem gengival da ação muscular de freios e bridas. Como protege da ação muscular de freios e bridas quando não tem pelo menos 1 milímetro de faixa de tecido queratinizado, ou se a gente está com o freio inserido lá em cima, você corta e ele insere lá embaixo. E aí, de novo, ele não tem onde inserir, ele insere na margem gengival e continua tracionando e recidiva. Tem que ter uma faixa boa de tecido queratinizado. Outra coisa que eu vou dizer é que o meu ortodontista, ele dizia assim, que ele não encaminha mais frenectomia para clínico, porque todo mundo olha assim: "Ah, só tirar esse freio". Existe a técnica correta de desinserção de freios e bridas, porque se você não conseguir fazer uma cicatriz perióstea, vai recidivar também. Aí isso eu vou fazer no meu curso, tá? De gengivectomia, gengivoplastia, frenectomia e cirurgia de aumento de coroa clínica. Coisas pequenas, cirurgias pequenas do dia a dia. Só quero falar de pele do dia a dia, porque isso daqui é rotineiro. Então, nesse caso, a gente estava falando aqui sobre por que aconteceu isso. Na implantodontia, existe uma coisa chamada síndrome da combinação. Síndrome da combinação, sabe o paciente que perde dentes posteriores? Eu não sei se esse paciente tem dentes posteriores ou não, mas parece que não, porque eu vejo aqui um corredor bucal. E o paciente começa a arranchar a mordida, e ele tem a extrusão de tuber e ele tem a extrusão dos dentes anteroinferiores. Por quê? Porque os nossos dentes, eles são feitos para bater no antagonista. Se não tem um antagonista, o que ele faz? Ele extrui. Esse paciente ele tem uma má oclusão. Os dois centrais não têm antagonista. E com o passar dos anos, o dente extruiu. Portanto, já não é um paciente jovem, porque a gente já tem uma retração gengival e a gente tem a extrusão desses dois dentes da frente. O que é que a gente faz? Então, vamos voltar de novo à radiografia. Mantém o dente ou não tem? E aqui entra a dúvida, prognóstico periodontal. O que a gente faz? Fica com o dente ou não fica no dente? Então, aqui, o que a gente vai refletir? Primeiro, o desejo do paciente. O paciente quer manter o dente? Quer tirar? Quer ficar? Se o paciente optar pela remoção do dente, a minha sugestão é fazer uma prótese adesiva, eh, que ela pode ser até totalmente em acrílico, porque a força oclusal aqui é pequena, a força incisal é pequena, e isso foi um combinado meu com o professor da prótese, que a gente combinou o seguinte: se ele perder um central ou os outros centrais e o apoio incisal da prótese apoiar nos outros incisivos, você concorda que começa a dar báscula nos incisivos laterais? Que a gente começa a criar mobilidade? Sabe aquela velha história de você tira uns dentes, daí coloca uma PPR e a PPR que o dentista colocou amolece os outros? Então, para não acontecer isso, pode planejar uma PPR, mas que tal fazer uma prótese adesiva muito bem aderida na lingual, que é 100% esmalte, dos dentes antero-inferiores? E pronto, mantém esse dente suspenso. Se ele quiser perder o dente, tá? Se ele quiser extrair. Se o paciente resolver manter os dentes, a melhor coisa, como existe um apinhamento, a gente pega a parte lingual, que não tem estética, deixa ele reto com resina composta, ou seja, você vai fazer uma contenção. Por que uma contenção? Porque nessa situação, a gente está vendo o dente, que ele tem um formato afunilado, quanto mais pouco osso, o dente começa a extruir. E porque ele não tem antagonista, lembra que eu falei? Todo dente que não tem antagonista extrui, e os anteriores estão extruindo.
Por isso que ele está desse jeito. "Ai, professora, podia intruir com ortodontia?" Não, tem muita coisa aqui para fazer. E se quiser fazer ortodontia, vamos pensar em outra coisa, vou fazer implante, outro planejamento. Mas se o paciente desejar manter os dentes, ou o paciente já tem alguma idade, ele não se importa, ele gosta do que tem, ele quer manter. Opa, eu sou o dentista que vou manter os dentes. Perio-valorizada é a gente conseguir fazer uma coisa que o paciente fique feliz, e o paciente entenda que ele não vai ter mais dentes. Ele vai ter os dentes extruídos. E para ele não ter esses dentes destruídos, faz uma contenção por palatina. O que que a gente faz? Por lingual. O que que a gente faz? Manutenção preventiva. Ah, os espaços interproximais ficam pequenos, porque, acaba ficando apinhado, vai evidenciar a placa bacteriana, vai mostrar para o paciente, vai mostrar a importância da manutenção preventiva, e vai ficar isso aqui sempre assim. É maravilhoso e cuida para sempre do paciente. Isso aqui é tudo de bom. E eu quero trazer aqui para o enfim, uma pequena reflexão de um caso que aconteceu ontem. O que que aconteceu ontem? Ontem atendi uma paciente que ela estava extremamente aborrecida com a sua dentista, porque ela falou assim: "Ó, eu vou na doutora fulana, ela é caprichosa, o tratamento fica bom, mas deu cárie debaixo do dente dela". E depois ela cobrou de novo. Meio assim, quando você conserta um eletrodoméstico, ele tem uma garantia aí de 6 meses e depois dá um negócio de novo, né. A gente consegue garantir saúde bucal? A gente consegue garantir que não vai ter cárie? Não tem como garantir, nós somos da área da saúde, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Mas, quando a gente faz uma profilaxia apaixonante, a gente consegue enxergar todos os pequenos degraus, todos, todos, todos. A minha paciente de ontem, ela foi uma paciente onde eu olhei ao exame clínico e eu achei que estava até bom, mas quando eu evidenciei a placa, era uma fina camada de cálculo em todos os dentes, uma fina camada de cálculo, e eu não enxergaria. E eu tinha outros planos, eu ia extrair um dente, ia fazer exo-PRF, não deu tempo. Era tanta concrescência supragengival, tanto cálculo subgengival, e eu tenho certeza que ninguém fez isso antes nela. E só aquilo ali vai dar uma diferença na vida dela. E mais, quando a gente faz esse protocolo de profilaxia apaixonante, que claro, custa mais, demora mais tempo, mas a gente cobra mais do paciente e o paciente paga feliz. Quem é dentista periodiário e puder me dar esse testemunho, me diga. Mas a gente cobra mais e o paciente acha que vale a pena. E isto é valorização da periodontia. Quando houver qualquer tipo de degrau ou interface dente-restauração, eu enxergo. E o que que eu vou fazer? Eu vou polir. No que eu vou polir, vou arredondar. Não é fácil a gente fazer odontologia restauradora, não é. Mas no momento da manutenção, a gente enxerga tudo. E aí, na profilaxia apaixonante, todos os repolimentos de restauração, todos os polimentos de superfície radicular, sempre colocando o valor para o paciente. Paciente, vai ficar fácil de você escovar depois, porque eu estou limpando para você. Então, olha só, pode ser que você esteja na odontologia restauradora, a vida é corrida, eu sei que quem atende convênio vai atender de meia em meia hora, vai fazer tudo isso correndão, e eu sei que é humanamente impossível, não é desleixo, é humanamente impossível fazer isso super caprichado e bem feito e rápido, tá? Barato, rápido e bem feito são combinações impossíveis. Aí, o paciente, ele vem, faz o procedimento restaurador, não deu tempo de educar, porque é baratinho e rapidinho, não deu tempo de conversar, porque é hora clínica, a gente não valoriza isso, o paciente não cria consciência, pode ter ficado algum tipo de problema de interface, excesso ou falta, é humano isso, não estou criticando, mas não dá para ver. E na profilaxia apaixonante a gente vê, e é por isso que a gente faz com que o paciente não tenha. Se a gente faz uma profilaxia apaixonante longa, demorada, valorizada, que o paciente entende e que ele volta sempre, a gente vai manter esses dentes sempre.
A proposta do Peridiária é uma proposta onde é tudo de bom para você. Por que que é tudo de bom? Porque você vai ganhar bem, você vai fazer o que ama, você vai transformar a vida do paciente. O seu paciente vai entender, ele vai se conscientizar, porque a gente cria consciência, tá? Lembrando, no Periflix tem a aula de criação de consciência do paciente através dos níveis de consciência. E o paciente cria, aprofunda essa consciência e ele te valoriza. E ele vai ficar feliz porque ele está indo no seu consultório sem ter problemas bucais. Outra coisa, é cárie de pandemia, ficaram muito tempo em casa, não higienizou os dentes, tudo dá problema, né? Tem perguntas aqui. Uma paciente que só tem cálculo recorrente nos centrais inferiores. Então, é disbiose. Disbiose, porque ainda tem uma microbiota que aumente a formação de cálculo. Isso não tem na literatura, que eu já fucei, ainda estou em busca, tá? Para ver se um dia alguém vai colocar. Quando a gente consegue equilibrar a disbiose, equilibrar os micro-organismos, como é que equilibra isso? Com recorrência. Vai ter que vir com mais frequência. A gente consegue diminuir a formação de cálculo. Agora, tem gente que forma cálculo mesmo. E não importa o que faça, mas não tem doença. Não tem problema, tá? Mas a questão é, quando, por exemplo, o plano de saúde, o convênio, só autoriza de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, vai formar muito cálculo. Ou, nessa vida corrida, de odontologia corridinha, baratinha, convênio que paga pouco, eu sei, não estou colocando a culpa em vocês, mas acontece. E o jeito de sair disso é o Peridiário, porque o Peridiário, você não precisa investir nada, é um curso, é o conhecimento que vai transformar a sua vida e a vida do paciente. O paciente vai entender e ele vai ficar com você. E ele vai entender que ele, sim, ele precisa de mais retorno. Por quê? Porque a gente não aprende a falar, conversar com o paciente. Tem técnica para conversar, o paciente vai ficar, você vai faturar mais, você vai poder trabalhar menos, vai poder sair do convênio, entendeu? Marca outra sessão de polimento das restaurações ou faz na mesma sessão da profilaxia? Aí depende, né? Por exemplo, às vezes, é tanta restauração que quando tem muitas restaurações, eu marco com o dentista restaurador. Como eu não faço resina composta, eu não tenho todas as pontinhas. Quando não é muito, a minha sessão de periodontia, ela já prevê o polimento de restaurações. Por quê? Porque eu já tenho borrachinhas, pontinhas, pozinhos, pastinhas, tudo pronto para fazer o repolimento. E tem que criar significado na cabeça do paciente. Se não criar o significado, você fez um coisa que qualquer um fazia. Você tem que dizer para o paciente que você repoliu as restaurações lisas e polidas, elas mantêm a longevidade do dente, porque placa bacteriana diminui, faz uma degradação marginal de resinas compostas. O meu ex-sócio, eu trabalhei com o professor Felipe Vilaverde. Ele tem um perfil no Instagram e ele ensina a fazer esculturas de resinas compostas. Então, assim, um verdadeiro artista das resinas compostas. Ele, já há 4 anos, cobrava R$ 400 por uma sessão de repolimento dos trabalhos de resina composta que ele fazia. Olha, é o seguinte, a pessoa pagou 5.000 para fazer facetas em resina. Agora vai economizar na manutenção? A gente deixa de falar isso. Por quê? Porque vai ter degradação marginal mesmo. E outra coisa, o jato de carbonato aumenta a porosidade superficial de resinas compostas. Aumenta. A gente tem a obrigação de fazer o polimento superficial. Porque o jato de carbonato é ótimo. Para esmalte, o esmalte é duro. Mas para resina, você aumenta a porosidade. Aumenta a rugosidade. Por que não vai polir depois disso? E fica lindo. Aí eu tenho um combinado com a minha secretária, daí eu olho para ela, nossa, que bonito ficou, né? Olha que brilho levantou, né? Ela fala assim, é mesmo, doutora, tá? É igual o combinado que a gente vai em loja de roupa, prova no guarda-roupa, a vendedora, nossa, que lindo. Só que tem que ser de verdade, tá? De verdade. Porque o paciente tem que entender. Outra coisa, polimento de, de dentes, restaurações. Estou perguntando aqui, ó, para ser periodiária, as inscrições estão abertas. Entra no link da bio, manda um direct pra gente e a gente está entrando, acho que hoje é parcelamento no boleto bancário. É a possibilidade de você fazer uma odontologia diferenciada, de você conseguir sair dos convênios com os pacientes que você tem, com os materiais que você tem, com tudo que você tem. Isso é muito fácil, isso é muito barato. Tem que fazer. É o básico do básico do básico.
Como eu falo, às vezes os dentistas fazem o curso errado. Talvez você queira fazer um curso de X material restaurador, X procedimento restaurador, e a profilaxia de todos os dias? Continua perdendo dinheiro, porque faz baratinho, porque não agrega valor, porque não educa. Aí não educa o paciente, não aumenta o nível de consciência, porque tem técnica disso, porque a gente não aprende isso na escola. E aí, como não cria consciência do paciente, ele acha caro, você chama para manutenção, ele não volta. Pronto. Então, aquilo que não vai te custar um tostão, que é ter o cliente na cadeira, sem investir em marketing, do paciente voltando sempre, você perde. Por quê? Porque você não sabe fazer, porque a gente também não aprende a fazer isso, porque a gente aprende só o técnico. O Peridiário é um curso onde eu ensino o técnico e eu ensino também como você vai conseguir trabalhar para o seu paciente voltar periodicamente. É tudo de bom. É tudo de melhor. Hoje, no fundo do meu coração, eu queria que todos os dentistas fizessem o peridiário. Às vezes, o profissional ele é excelente na odontologia restauradora, reabilitadora e faz de tudo. Pois é, mas daqui aquele degrauzinho vai dar uma cárie secundária naquele degrauzinho e aí ele vai cobrar de novo, porque é uma cárie, a cárie não é culpa minha, e o paciente fica muito chateado e nunca mais volta. Perdeu o paciente que poderia estar voltando lá para sempre, né? O curso de cirurgia periodontal vai ser online, tá? Ele vai ser um curso à parte. Por quê? Porque no peridiário a gente já tem muita gente que é especialista e não se interessaria por isso. É um curso à parte de cirurgia pequenininha, tá? Cirurgia pequenininha, recorrente, todas as dicas e eu vou estar orientando. É o que dá para ensinar no online, igual a gente ensina no peridiária, tá? Presencial não. Presencial não tem toda a complexidade da gente escolher, então assim, meu maior desafio é conseguir te ensinar no online. Eu acho que eu ensino mais pelo online, eu acho que eu chego melhor pelo online, e você vai começar a fazer isso dentro dos pacientes que você tem, tá? O curso serve para estudante? Serve, porque se você é estudante, para quem é estudante é o seguinte, você vai aprender instrumentação manual, e você vai aprender, igual quem está estudando para ser contador, tem que fazer conta na calculadora ou conta na mão, antes de usar o Excel. E no peridiária, a gente só usa instrumentação ultrassônica, só. Mas tem técnica para isso, tem jeito para isso e tem o curso para isso. Por favor, não vai fazer isso sem estudar antes, porque vai dar errado. O conhecimento faz a diferença. O conhecimento faz a diferença entre o dentista que fez a pério que deu certo e a pério que não deu certo. Para quem é estudante, a possibilidade de você entrar no mercado de trabalho já fazendo aquilo que todo mundo precisa, 9 entre 10 pacientes precisam de pério básica, profilaxia, raspagem, remoção de cálculo, mas de um jeito diferenciado. E aí você começa a criar uma pequena carteira de pacientes com aquilo que já tem. A dica é, você está começando, você vai abrir o consultório, você vai chamar seu pai, sua mãe, sua tia, seus amigos, seus vizinhos, e vai falar assim, pessoal, eu estou começando minha vida profissional, estou fazendo um curso que é o peridiária, e a gente vai começar isso. Então, para quem está chegando agora, ó, só durante esses primeiros 3 meses vai custar X a minha profilaxia apaixonante, que ela é sensacional, porque eu aprendi com a professora Cristina no peridiária. Você começa a fazer, depois fala assim, ó, só 3 meses que depois volta. Olha, quando você faz curso, você não fecha o consultório, aí você viaja para o lugar, aí você faz o curso, compra o material e atende gratuitamente? Então, só que você vai fazer diferente, você vai cobrar um custo, um pequeno honorário para você, mas você vai pegar toda a prática de comunicação com o paciente e de execução do procedimento, e no primeiro módulo do peridiária, que é o Plano Pério 30, eu ensino como você vai fazer com que este paciente do todo dia, ele acabe esse paciente de todo dia, ele acabe trazendo outro paciente particular. Eu ensino como você vai ter um paciente particular que vai trazer outro paciente particular. E você começa a rolar o boca a boca. De forma que tem dentista peridiária que está parando de atender especialidade. Por exemplo, a Marina Ito, ela é endodontista, ela falou assim, professora, eu estou diminuindo a endodontia, porque a endodontia é muito estressante. E a peridiária é muito agradável, é muito gostosa de se fazer, e está enchendo a minha agenda, porque atende um. Aí esse um trouxe a esposa. Aí a esposa trouxe a cunhada. E a cunhada trouxe a amiga, porque é sensacional de bom. Essa é a proposta do peridiário. Por isso, para quem está começando, é tudo de bom, porque a gente não tem tanta habilidade manual para fazer procedimentos de alta complexidade. Então, você começa já fazendo procedimento de baixa complexidade, que é a periodontia, o que não significa que ela é desvalorizada. Quem desvalorizou a periodontia é quem inventou precificação por custo de material, tá? Precificar, porque periodontia usa gaze, sugador,
Pasta profilática, é barato, então vão cobrar barato pela profilaxia. Acabou de desvalorizar o valor da periodontia pela transformação que você gera para o seu paciente. Então, assim, isso daqui é custo baixíssimo. Então, se você recebe R$ 35 por uma profilaxia do convênio, já pensou em receber R$ 350 por uma profilaxia? Um paciente particular de uma profilaxia encantadora, que vai te trazer outros, porque eu vou te ensinar, vão ser 10 pacientes, onde você fez, troca o material e depois esteriliza e limpa e coloca o paciente volta. Olha, cada paciente é um, que tal atender um? E aí os dentistas estão atendendo menos, para ficar mais tempo com a família, para poder fazer uma atividade física, para ter qualidade de vida, é tudo de bom, né? O valor é sua hora clínica. Não, não! O valor não é a hora clínica. Nós não precificamos pela hora clínica. Inclusive, tem aula de precificação no curso peridiário. Por que que tem? Porque eu tenho um MBA, porque meu marido é doutor e pós-doutor em administração. Quem é dentista peridiário e que está me ouvindo aqui, sexta-noite às 20 horas, eu e Márcio Miura, pós-doc em administração, vamos responder as dificuldades, os desafios administrativos financeiros dos alunos peridiário. Por quê? Porque a gente quer que vocês consigam decolar, a gente quer que vocês tenham sucesso. Tem lá a questão daquilo que a gente trata, mas tem também as questões básicas do dia a dia, da gestão e administração, que o Márcio vai ajudar vocês. Aí é o seguinte, o valor não é a hora clínica. A hora clínica é quanto custa o seu procedimento, a sua hora para conseguir funcionar e o seu honorário. Só que é o seguinte, se você faz um procedimento sensacional, maravilhoso, que as pessoas gostam, você tem um talento fora do normal, você pode cobrar mais na medida que você faça o paciente sentir que isso vale a pena. Por quê? Se o médico cobra R$ 500 por uma consulta particular, o médico tá caro porque tem que cobrar a hora clínica. A hora clínica é o seu salário, é o aluguel, água, luz, telefone do seu consultório. Não, por que ele cobra daquilo? Pelo seu talento excepcional em conseguir atender aquilo ali. E o que o peridiário consegue fazer é te dar o talento excepcional de explicar para o paciente, isso é muito valioso, como você não vai ter mais doenças bucais. Ah, você vive no dentista, tá cansado de ir para o dentista, toda vez que eu vou no dentista é uma cárie nova. Então, precisa ir para o dentista periodiário. Porque você precisa de alguém que consiga explicar para você como não ter mais doença bucal, porque a gente trata relacionada à doença. Aí a pele ficou desvalorizada, porque fica todo mundo precificando pela hora clínica, precificando pelo custo do material, aí vai valer assim, limpezinha de graça, R$ 50 para limpezinha, R$ 35 que o convênio paga. Aí nós estamos só valorizando a odontologia curativa, extrair um dente ganha muito mais do que manter os dentes, e eu tô aqui, bandeira, hashtag pério valorizada. Valoriza essa pério. Vamos fazer os pacientes manterem os dentes. Ah, nós estamos num Brasil onde a realidade é difícil, as pessoas não têm dinheiro. Aí que é mais importante, a gente manter os dentes das pessoas que não podem pagar. Deus dá 2 jogos de dentes lindos, perfeitos para cada um. Cabe a cada um deles cuidar. Quem vai cuidar o paciente? Não, é o dentista que ajuda também. Olha que missão linda nós ajudarmos os pacientes, porque independente da classe social, do seu orçamento, ele pode ter dentes na boca. E eu vou te ajudar, paciente. Essa é a história. Ó, paciente, não estraga não, porque se estragar, literalmente custa caro. Eu vou ensinar você a manter, é fácil manter, mas ele não vai comprar uma pasta, uma escova que vai cuidar. É importante também, mas primeiro ele precisa parar de acreditar no marketing, dizer que a pasta que vende no supermercado, que custa 5 vezes mais caro do que a pasta normal, que vai trazer saúde. Não é a pasta que traz saúde. E aí o que acontece? Por que eu falo tanto em vender saúde? Porque se a gente não vende saúde, o supermercado vende. A pasta tal, a marca tal vende saúde. Quem vende saúde é o dentista. E nós, num momento de consultoria de saúde bucal, a gente indica o melhor produto para ele.
indicamos produtos específicos para ele, e o paciente entra dentro numa crescente de melhoria. Então, olha só que oportunidade, que coisa legal que a gente conseguir fazer tudo isso de um jeito novo, né. Pessoal, então, encerrando, curso perediário com as inscrições abertas, última vez do ano. O ano que vem não é mais 2 anos de acesso, é só um. A gente vai aumentar o preço, porque o perediário está muito barato por tudo que a gente faz, porque ele é muito mais do que um curso. É um curso que tem mentoria, que tem desafio, que tem atendimento, que eu escuto as pessoas, que eu converso com todo mundo. É tudo isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Fica o convite. E se você não plantar sementes de manutenção preventiva hoje, que é novembro, existe grande chance de, em janeiro ou fevereiro, seu consultório ficar vazio. Hoje, o paciente está contando já com o 13º salário, ele quer colocar dentes novos, quer colocar coisa bonita na boca, mas se você não plantar a manutenção preventiva, ele não volta. E aí a gente continua sempre na mesma. Fazer sempre do mesmo não te transforma. Perediária online, se você não tem tempo de assistir curso, coloca no foninho, assiste no trajeto para casa, assiste cozinhando, assiste na sua casa, fazendo as coisas, põe no foninho, porque o perediário você escuta no celular também. Essa é a proposta. Ou é isso, ou continua do jeito que tá. Do fundo do coração, é honroso saber que muitos já escolheram, tá? A turma já tá enchendo e que isso transforma a vida do dentista e mais ainda do paciente, que é o paciente que está sendo atendido por um dentista perediário. Tá bom? Queridos, tenham um lindo dia, tira um print da live, mostra para todo mundo que você estuda e a gente se vê, tá? Até mais.